A maior fonte mundial de aço reciclado não vem de Minas. Você consegue adivinhar onde começa? A indústria de reciclagem de automóveis, frequentemente chamada de segundo portal do carro, entrega um fluxo maciço de aço para o mercado global. Todos os anos, somente nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de veículos são desmontados e reciclados anualmente, transformando os ferros velhos em algumas das mais eficientes minas de aço que a humanidade já criou. Cada carro, que se pensava ter chegado ao fim de sua vida útil, embarca em uma nova jornada. Neste vídeo, testemunharemos como carros antigos são transformados na matéria-prima básica para construção, indústria e até mesmo a próxima geração de automóveis. Você compra um carro por R$ 240 mil. Depois de 10 anos na estrada, quanto valor ainda pode ter uma vez que entra no processo de reciclagem? Por trás dessa pergunta, existe uma indústria de 300 bilhões de reais por ano, onde milhões de veículos antigos são desmontados, prensados e renascem como novas matérias-primas. Este processo oferece empregos para centenas de milhares de trabalhadores, reduz enormemente os custos de fundição de metais e diminui significativamente o impacto sobre o meio ambiente. Se o minério de ferro é uma mina natural, então carros no final da vida útil são uma mina artificial sem limites. Cada ciclo de reciclagem economiza até 74% da energia comparado à mineração de novo minério. Em média, 75% do peso de um veículo pode ser recuperado, do aço e alumínio ao vidro e plástico. Como resultado, centenas de milhões de toneladas de material renascem continuamente todos os anos, seguindo sua jornada como edifícios, produtos do cotidiano e até mesmo a próxima geração de carros. Quando um carro chega ao fim de sua vida útil, é entregue na área de recepção de uma usina de reciclagem. Ali, os técnicos registram o número de identificação do veículo, número do motor, ano de fabricação, estado geral e toda a documentação relacionada. Eles também fotografam o carro, anexam um código de rastreamento e carregam o conjunto completo de dados em um sistema de gestão digital. Esta etapa não só permite que todo o processo seja rastreado, mas também fornece a base para avaliar o valor restante de cada veículo. A inspeção foca em componentes que podem ser reutilizados, como motores e transmissões, eletrônicos e peças internas. Componentes aproveitáveis são separados e fornecidos ao mercado multibilionário de peças automotivas usadas. Veículos muito danificados ou totalmente desgastados, por outro lado, são direcionados diretamente para o processo de desmontagem para recuperação de material. Uma vez concluída esta etapa, os carros são organizados em lotes no pátio, alinhados e prontos para entrar na linha de processamento de forma sistemática e ordenada. O que poucas pessoas percebem é que nos Estados Unidos, mais de 95% dos veículos no final da vida útil passam por esse sistema, fazendo dos automóveis o produto de consumo mais reciclado do mundo. Graças a este nível de organização, cada carro consegue maximizar seu valor recuperável e contribuir de volta para a economia. Após a conclusão da recepção e inspeção, o veículo é movido para a área de processamento. O primeiro passo é remover a bateria, o risco elétrico mais perigoso ainda presente em carros convencionais a gasolina. A bateria de chumbo ácido é removida imediatamente. Este tipo atinge uma taxa de reciclagem quase perfeita de mais de 98%, pois o chumbo, plástico e até mesmo o ácido sulfúrico dentro dela podem ser recuperados para fazer novas baterias. Para veículos híbridos ou elétricos, as baterias muito maiores de íons de lítio exigem um procedimento ainda mais rigoroso. Elas são cuidadosamente separadas, embaladas com segurança e enviadas para instalações de reciclagem especializadas. Somente quando o sistema elétrico tiver sido totalmente removido, o veículo está liberado para passar às próximas etapas de desmontagem. Depois que a bateria é removida, o carro é içado para uma plataforma para iniciar a extração de fluidos, incluindo óleo do motor, gasolina, fluido de transmissão, fluido de freio, radiador e até mesmo gás refrigerante do sistema de ar-condicionado.
Grampos hidráulicos prendem a estrutura no lugar, enquanto uma sonda de aço especializada perfura o tanque e se conecta a uma bomba de vácuo de alta pressão. Em média, um veículo no final da vida útil ainda contém vários litros de combustível e fluidos, o suficiente para causar incêndios, explosões ou poluição se não forem manuseados corretamente. Em poucos minutos, tudo é drenado e direcionado para reservatórios subterrâneos. O que torna esta etapa notável é que nada é desperdiçado. Uma vez filtrados, a maior parte dos fluidos recuperados são reutilizados para abastecer empilhadeiras, geradores e outros equipamentos dentro da usina. O restante é armazenado para operações internas, ajudando a reduzir significativamente os custos de energia. Sensores de pressão em todo o processo, válvulas unidirecionais e tampas de vedação mantêm um sistema completamente fechado que impede a fuga de vapores e garante a segurança de toda a linha. Uma vez que todos os fluidos foram drenados, o carro entra na fase de desmontagem. Os principais componentes, as rodas, geralmente são removidas primeiro, pois ocupam um espaço significativo e são fáceis de processar. Pneus velhos estão entre os tipos de resíduos mais difíceis de degradar, levando décadas para se decompor se enviados para aterros sanitários. Em vez disso, a maioria é triturada em grânulos de borracha para asfalto, estradas e superfícies de playground, enquanto outros são usados como combustível alternativo em fornos industriais. As rodas de aço e alumínio são separadas e enviadas diretamente para fundições para reciclagem de metais. Em seguida vêm os para-brisas e vidros das janelas, cortados com equipamento especializado. Estes são vidros laminados reforçados com uma camada de PVB que evita estilhaçamento. A reciclagem recupera não só o vidro, mas também o PVB, que é reutilizado em materiais de isolamento acústico e revestimentos industriais. Então as portas são removidas, uma parte aparentemente simples que na verdade combina vários materiais. As estruturas de aço ou alumínio são cortadas para refusão, enquanto os motores elétricos para controles de vidro, sistemas de travamento e fiação interna são desmontados separadamente para recuperar cobre, plásticos e ímãs. O interior segue, com assentos, painéis e carpetes cuidadosamente desmontados e separados. A fiação é frequentemente removida para recuperar o cobre, enquanto plásticos e tecidos são triturados e reaproveitados em novos materiais. Finalmente, o motor e a transmissão, os conjuntos mecânicos mais pesados e valiosos, são removidos. Alguns são reformados para revenda, enquanto outros são desmontados ainda mais para extrair aço, alumínio, cobre e até mesmo metais preciosos de conversores catalíticos. Esta sequência sistemática de desmontagem maximiza o valor restante de cada componente, ao mesmo tempo que garante que o próximo passo, prensar a estrutura do veículo, possa prosseguir com segurança e eficiência. Antes que um carro entre na prensa, ainda carrega uma mistura de peças não metálicas de difícil processamento, de tubos de escape contorcidos e grandes painéis de plástico até fiação emaranhada. Para removê-los, o veículo é enviado para a área de processamento bruto, onde enormes braços mecânicos equipados com tesouras hidráulicas assumem o trabalho. Com dezenas de toneladas de força de fechamento, as mandíbulas de aço arrancam todas as portas restantes, removem os sistemas de escapamento ou esmagam os radiadores em segundos. Plásticos, enchimentos de espuma e outros materiais que não podem ser fundidos são descartados no local. Graças à pura potência mecânica, a estrutura do carro é rapidamente limpa de peças indesejadas muito mais rápido do que a desmontagem manual. Esta etapa de limpeza atua como um filtro grosso para toda a linha, eliminando materiais que possam pegar fogo, contaminar o metal recuperado ou danificar a própria prensa. Depois de apenas alguns minutos sob a tesoura hidráulica, a estrutura do veículo é reduzida a um casco puro de aço e alumínio, pronto para compactação com máxima eficiência e segurança. Uma vez que o veículo foi limpo, sua estrutura vazia de aço é enviada para uma prensa hidráulica maciça. Sob forças de prensagem de 150 a 200 toneladas, uma estrutura com mais de 4 metros de comprimento é comprimida em um bloco compacto de metal,
seu volume reduzido a apenas 1/10 do original. Dependendo da tecnologia, este processo pode ser realizado em diferentes tipos de máquinas, cada uma projetada com um propósito específico. Com uma enfardadeira de automóveis, a estrutura é comprimida em um fardo denso de aço em forma de cubo. Esses blocos de alta densidade são fáceis de empilhar, armazenar e transportar. Enfardadeiras industriais modernas podem processar de 25 a 40 carros por hora, tornando-as ideais para instalações de grande porte que precisam de armazenamento eficiente antes da trituração. O achatador de carros, por outro lado, é popular em ferros velhos de médio ou pequeno porte. Comprime veículos em folhas planas de apenas algumas dezenas de centímetros de espessura. Suas vantagens são a velocidade, menor consumo de energia e menores custos de investimento. A desvantagem é que carros achatados são menos densos que fardos, o que significa que a fase posterior de trituração consome mais energia. Enquanto isso, a enfardadeira de tesoura comprime e corta, cortando o veículo em seções curtas e gerenciáveis. Embora seu rendimento seja menor, oferece um caminho direto para trituradores ou, em alguns casos, diretamente para fundições, pulando completamente a etapa de enfardamento. Se os compararmos, o enfardamento é como embalar mercadorias firmemente para armazenamento, achatá-los é como laminá-los finamente para facilitar o transporte, e tosquiar é como cortá-los em pedaços prontos para refusão. Métodos diferentes, mas todos compartilham o mesmo objetivo: transformar um carro volumoso em metal uniforme, pronto para sua próxima vida. Uma vez que a estrutura do carro foi compactada, os fardos densos de aço são alimentados em um triturador de alta capacidade, o coração mecânico de toda a linha. Dentro de sua câmara, eixos de aço maciços com dentes interligados giram em direções opostas, despedaçando o bloco comprimido em segundos. O estrondoso barulho de metal enche o ar e, em um instante, um carro que antes ocupava uma vaga de estacionamento inteira é reduzido a fragmentos uniformes de sucata. A produtividade é impressionante. Um triturador industrial moderno pode processar de 100 a 150 toneladas de aço por hora, centenas de veículos por dia. Essa pura eficiência permite que a indústria de reciclagem de automóveis opere em grande escala, transformando montanhas de sucata em matéria-prima pronta para fundição. Após a trituração, a mistura de metais e não metais é transportada ao longo de uma linha de triagem. Ímãs poderosos puxam o aço carbono primeiro, enquanto as correntes parasitas desviam o alumínio e o cobre para o lado. Plásticos, restos de tecido e borracha são descartados. O aço recuperado é comprimido em feixes para o forno, enquanto o alumínio e o cobre são coletados separadamente para outras indústrias. A partir de um único carro descartado, a linha leva menos de 1 hora para recuperar metais puros e reutilizáveis, prontos para reentrar no ciclo de produção. O que antes era uma velha estrutura de carro, agora foi compactado, triturado, classificado e agrupado em fardos padronizados de aço. A jornada da reciclagem entra em uma nova etapa à medida que esses blocos são alimentados em um forno de arco elétrico. Aqui, eles enfrentam um inferno de calor. Eletrodos de grafite liberam correntes de dezenas de milhares de amperes, produzindo um arco brilhante como um raio artificial. Em poucos minutos, as temperaturas ultrapassam os 1.600 graus Celsius, transformando o aço sucata em brasas antes de derretê-lo em um fluxo de metal líquido. Cal e fundente são adicionados para extrair impurezas, formando uma camada de escória na superfície, enquanto lanças de oxigênio queimam elementos indesejados. Sensores e análises espectroscópicas fornecem monitoramento contínuo, garantindo que a composição da liga atenda às especificações exatas. De uma massa caótica de peças de carros velhos, um mar brilhante de aço puro derretido agora emerge, pronto para ser moldado em novos lingotes. O aço fundido, uma vez refinado, não pode ser deixado esfriar dentro do forno por muito tempo. É imediatamente canalizado através de calhas seladas na linha de fundição contínua. Um fluxo ardente de metal líquido flui para moldes resfriados à água, solidificando em segundos para formar uma casca endurecida.
Dentro, o núcleo de aço permanece fundido, transportado por rolos e gradualmente resfriado ao longo da linha. Deste processo, longos lingotes com dezenas de metros de extensão tomam forma. Lingotes quadrados para aço de construção e placas planas destinadas à laminação em folhas ou bobinas. Serras térmicas automatizadas cortam-nos em segmentos padronizados, cada um pesando várias toneladas. Cada lingote é numerado, escaneado e registrado em lotes. De uma poça informe de aço fundido, blocos definidos de material agora emergem, marcando o início de um novo capítulo no ciclo de reciclagem. No momento em que saem do forno de reaquecimento, lingotes de aço vermelho brilhante entram no laminador a quente, onde dezenas de rolos enormes pressionam continuamente, esticando-os e moldando-os em novas formas. A cada passada, o aço achata e alonga, evoluindo de um bloco bruto pesado em folhas ou bobinas uniformes. Câmeras de alta velocidade e sensores a laser monitoram cada milissegundo, medindo espessura e retidão com precisão para garantir que cada tira atenda aos padrões. Diretamente na linha, o processo parece esculpir músculos em metal, poderoso e preciso. Aço recém-laminado não pode ser enviado imediatamente. Deve ser resfriado de forma controlada. Bicos de spray de alta pressão envolvem a superfície em uma névoa branca, reduzindo rapidamente a temperatura sem causar rachaduras. Então, ventiladores potentes sopram ao longo das bobinas, permitindo que o aço esfrie gradualmente e preserve sua estrutura interna. Quando a temperatura estiver segura, cada bobina passa por inspeção. Sensores ultrassônicos escaneiam fraturas ocultas. Câmeras de alta resolução examinam cada detalhe da superfície e testadores mecânicos medem a resistência à tração. Somente aquelas que passam são carimbadas e armazenadas. Do brilho ardente à força estável, o aço emerge pronto para atender centenas de indústrias modernas. De um carro velho aparentemente inútil, a jornada da reciclagem desbloqueia um ciclo de vida inteiramente novo. Começa com a desmontagem de cada peça, drenando combustível por segurança. Então, prensas maciças, exercendo centenas de toneladas de força, seguido pelo rugido estrondoso do triturador. Esta incrível jornada de transformação prova que nada é realmente lixo. É apenas matéria-prima esperando uma nova oportunidade. A indústria de reciclagem automotiva não apenas protege o meio ambiente, mas alimenta nossa economia moderna de forma silenciosa e eficiente. Compartilhe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Fábrica Industrial para descobrir mais fascinantes histórias industriais que mantêm nosso mundo em movimento.